Olá, galerinha do sétimo ano, aqui é a Janaína, professora de língua portuguesa. Vamos, na aula de hoje, finalizar a correção que nós havíamos iniciado na nossa aula online sobre a parte do livro Conhecimento e Ação, que é o resumo de todo o conteúdo trabalhado no capítulo 3. Esses exercícios serão importantes porque eles trazem novamente os conceitos dos termos essenciais da oração, que é o sujeito e o predicado. Então, a partir desses exercícios, nós vamos poder verificar se ainda há alguma dúvida sobre o conteúdo, para que a gente, durante a aula, possa comentar e assim sanar as dúvidas. Na questão número 13, começa assim: separe as orações a seguirem sujeito e predicado. É um conteúdo, nesse caso o exercício é bem tranquilo, porque nós fizemos isso em sala de aula. Nós conseguimos fazer com que esse exercício fosse de forma que fosse bem trabalhado, porque nós aprendemos que para encontrar o sujeito e o predicado, nós precisamos encontrar o verbo. E a partir daí, a gente consegue separar esses dois blocos. Na letra A diz assim: meu sonho era ser jogador de futebol. O que era ser jogador de futebol? Meu sonho. Então, meu sonho vai exercer a função de sujeito e o predicado era ser jogador de futebol. É o restante dessa oração. E aí vai pertencer ao predicado. Na letra B, o tempo ruim e as dificuldades vão passar. Quem é o verbo? Aqui nós temos uma locução verbal, vão passar. E aí eu pergunto, o que vai passar? O tempo ruim e as dificuldades. Bom, eu consigo aqui, a partir do verbo, identificar quem está exercendo a função de sujeito, que são os termos o tempo ruim e as dificuldades. Então, eu coloco aqui no quadro que o sujeito é o tempo ruim e as dificuldades e o predicado vão passar. Percebem aqui, logo na letra A e na letra B, que o verbo sempre estará no predicado. Ele nunca vai estar na parte do sujeito. Quer dizer, ele nunca vai exercer a função de sujeito. Letra C. Fui cobrado pela lei da natureza. Quem foi cobrado pela lei da natureza? Eu. Mas o termo eu está escrito nessa oração? Não, ele não está explícito. Então, essa oração está formada apenas de predicado. O sujeito eu só consigo identificar pela desinência do verbo. Então, aqui no quadro, eu não vou preencher a parte de sujeito, mas apenas a parte de predicado. Porque o meu sujeito é desinencial, eu só reconheço a partir do verbo. E o verbo pertence ao predicado. Letra D. O sistema limita a nossa vida. O que limita a nossa vida? O sistema. Então, o sistema é o sujeito, limita a nossa vida, predicado. O fraco e o desacreditado não alcançam suas metas. Quem não alcançam suas metas? O fraco e o desacreditado. Então, esses termos aqui, o fraco e o desacreditado, exercem a função de sujeito e o restante da oração, o predicado. Deixa eu ver se eu consigo descer esse quadrinho aqui para ficar mais fácil. Consegui. Letra F. Através do rap, corri atrás do preju. Olha o verbo aqui no meio dessa oração. Corri. Então, quem correu atrás do preju através do rap? Eu. Mas o termo eu está escrito, está explícito na oração? Não. Eu descobri por meio do verbo. Então, novamente, eu vou preencher apenas o quadro do predicado. É uma oração formada apenas de predicado. Eu não tenho o sujeito explícito para preencher o quadro. G. Você se acha sempre incapaz. Quem se acha sempre incapaz? Você. Então, o sujeito é o termo você e se acha sempre incapaz, predicado. H. Pude realizar o meu sonho. Quem pôde realizar meu sonho? Eu. Então, como o termo eu não está explícito aqui na oração, eu só consegui descobri-lo por meio do verbo, ele também é um sujeito desinencial. Então, eu não vou preencher o quadro do sujeito e apenas vou preencher o quadro do predicado, porque essa oração é formada apenas de predicado. E
As oportunidades de mudança estão no presente. Quem está no presente? As oportunidades de mudança. Então, eu tenho aqui o sujeito, as oportunidades de mudança, e estão no presente é o predicado. J. O amanhã é ilusório. Quem é ilusório? O amanhã. Então, o amanhã exerce a função de sujeito. Observem aqui que o amanhã, ele não quer identificar um fenômeno da natureza. Esse termo aqui ele está exercendo a função de sujeito. Então, a gente, na análise sintática, observa a função que cada termo exerce dentro da oração. Então, o termo ou amanhã, nesse caso dessa oração, está exercendo a função de sujeito e é ilusório a função de predicado. Certo? Vamos lá. No exercício 14, eu vou identificar os núcleos desses sujeitos. Então, meu olhar agora vai ser apenas para esse quadro aqui, ó. Eu vou identificar o núcleo de cada um. Então, dentro desse sujeito, eu vou ter uma palavra principal, aquela que é mais importante. Nessa palavra mais importante vai exercer a função de núcleo do sujeito. Quando houver um sujeito composto, quer dizer que ele vai ter mais de um núcleo. Então, eu vou ter mais de duas palavras com a função de, vamos dizer assim, com a mesma importância. Então, no exemplo aqui, o tempo ruim e as dificuldades vão passar. Quais são os elementos mais importantes desse sujeito? Tempo e dificuldades. Observem que aqui eu não vou colocar o artigo. Eu vou colocar apenas os termos, tá? Eu vou colocar apenas o termo tempo e o termo dificuldade. Já aqui na letra C, nós temos um sujeito desinencial. Mas prestem atenção, o desinencial não quer dizer que é um termo que eu desconheço. Pelo contrário, eu sei quem pratica a ação por meio da desinência do verbo. Então, como que eu vou identificar esse núcleo? Eu vou identificar o núcleo do sujeito através do verbo, da desinência do verbo, e para representá-lo, eu vou colocá-lo entre parênteses, tá? Por que eu coloco entre parênteses? Para indicar que ele não está explícito na oração. Eu sei quem é, mas ele não está explícito. Então, na letra C, o núcleo é o termo eu. D. O sistema limita a nossa vida. Qual é o termo essencial aqui de o sistema? O termo sistema. Então, ele é o núcleo. Letra E. O fraco e o desacreditado não alcançam suas metas. O meu sujeito é o fraco e o desacreditado. Quais são os termos principais? O termo fraco e desacreditado. Para separá-los, eu vou utilizar uma barrinha. Olhem aqui. Na letra F, é o mesmo caso da letra C. Eu vou identificar o núcleo do meu sujeito entre parênteses. Nesse caso, também é o termo eu. Na G, é fácil, porque eu só tenho um elemento exercendo a função de sujeito, então, obviamente, ele será um núcleo. Na H, é a mesma coisa da letra C e da letra F. O termo eu, ele vai aparecer entre parênteses, que é o termo do sujeito desinicial. Aí, as oportunidades de mudança estão no presente. Então, o termo que exerce a função de núcleo é oportunidades. E, por último, o amanhã é ilusório. O termo principal desse sujeito, o amanhã, é o termo amanhã. Na 15, nós vamos fazer a classificação desses sujeitos, que nesse caso nós só temos o simples, o composto desinencial. Então, olhando aqui para 14, aqueles que possuem apenas um núcleo presente explícito na oração são os simples. O que tiver mais 2 ou mais núcleos, composto, e os termos que estiverem entre parênteses, eles indicam que o sujeito é desinencial. Então, tenho na letra A sujeito simples, B composto, C desinencial, D simples, E composto, F desinencial, G simples, H desinencial, I simples e J simples também. Vamos lá para número 16.
A questão 16 eu vou fazer com vocês em aula também, mas aqui, de uma forma mais sucinta, nós vamos apenas colocar as orações de acordo com os tipos de sujeito. Então, eu tenho aqui na 16, os trechos a seguir são notícias de jornal. Agrupe-as de acordo com o tipo de sujeito que cada uma apresenta. Letra A. A Academia Brasileira de Letras lamenta a morte de Ariano Suassuna. Então, o movimento para descobrir o tipo de sujeito, quer dizer, o sujeito da oração, é o mesmo que eu fiz nas questões anteriores. Eu identifico o verbo e pergunto a ele quem praticou a ação. Então, quem lamenta a morte de Ariano Suassuna? A Academia Brasileira de Letras. Bom, eu só tenho um núcleo, então vai ficar aqui no quadro do sujeito simples. Israelenses e palestinos trocam acusações de crimes de guerra. Quem trocam acusações de crimes de guerra? Israelenses e palestinos. Então, eu tenho aqui um sujeito composto por dois núcleos. Então, eles irão pertencer à coluna do sujeito composto. Saiba como transformar um hobby em um negócio. Eu tenho aqui uma oração composta apenas de predicado, porque o sujeito ele está inserido na desinência do verbo. Saiba você como transformar um hobby em um negócio. Então, a letra C vai ficar aqui no quadro do sujeito desinencial. Anchieta e Ayrton Senna têm trânsito lento. Quem tem trânsito lento? Anchieta e Ayrton Senna. Dois sujeitos, dois núcleos diferentes, sujeito composto. Manifestantes presos em São Paulo viram réus. Então, quem vira réus em São Paulo? Manifestantes presos. Desculpa, fiz a pergunta errada. Quem viram réus? Manifestantes presos em São Paulo. Então, aqui nesse sujeito, qual é o termo importante? Manifestantes. Então, se eu tenho apenas um núcleo, ele ficará aqui na coluna do sujeito simples. Encontro tesouro amigo. Novamente, um exemplo de sujeito desinencial. Eu tenho uma oração formada apenas por predicado, porque o meu verbo ele indica que eu tenho uma indicação de sujeito na terceira pessoa do singular. Encontre você o tesouro inimigo. Então, ele vai ficar aqui no sujeito desinencial. G. Crianças e adolescentes são flagrados trabalhando em Aracaju. Quem são flagrados trabalhando em Aracaju? Crianças e adolescentes. Então, eu tenho dois núcleos diferentes, por isso, sujeito composto. H. Foto de macaco com celular concorre a Prêmio Internacional de Fotografia. Quem concorre a Prêmio Internacional de Fotografia? Foto de macaco com celular. E qual é o termo principal aqui? A foto. Então, eu tenho um núcleo, por isso, ele vai pertencer à coluna do sujeito simples. Questão 17. Ainda a respeito das orações da atividade anterior, responda ao que se pede. Como foi possível identificar o tipo de sujeito de cada uma delas? Sugestão de resposta. Espera-se que os alunos compreendam que para identificar o sujeito do tipo simples e do tipo composto, é necessário reconhecer que as palavras estão exercendo o papel de núcleo do sujeito. Assim, reconhecendo que há apenas uma palavra funcionando como núcleo, no caso do sujeito simples. Havendo mais de uma palavra nessa mesma função, o sujeito é composto. Já para o sujeito desinencial, seu reconhecimento dependerá da identificação da desinência do verbo, que irá indicar o número e a pessoa do sujeito que não está explícito na oração. Então, aqui resume tudo o que eu venho falando anteriormente nas questões. B. A quem se refere as orações com sujeito desinencial nessas notícias? Refere-se sempre ao interlocutor. C. Justifique a sua resposta para o item anterior. Então, na letra C, é possível que as orações se referem ao interlocutor do texto porque as desinências de formas verbais, saiba, encontre,
indicam que se trata da segunda pessoa do singular do pronome imperativo afirmativo você. Então, só para recapitular, eu falei aqui na questão anterior, terceira pessoa do singular, mas falei errado. É segunda pessoa do singular do modo imperativo. 18. Compare os pares de oração para responder às questões. Eu sempre fui sonhador, sempre fui sonhador. Você não pode parar, não pode parar. Letra A. Identifique o sujeito nas 4 orações. Então, vamos lá. Aqui, na 18, eu vou ter, na primeira oração, eu. Na segunda, também eu. No segundo grupo, você não pode esperar, sujeito você, e não pode esperar também é você. Nessas orações, o fato de alguns sujeitos serem desinenciais ou ocultos prejudica o entendimento do que está sendo dito? Não, ele não vai prejudicar. Por quê? Porque por meio da desinência do verbo, nós conseguimos identificar quem está praticando a ação. Para finalizar, questão 19. Lembra que eu só passei até 19? Então vamos lá. Leia a seguir o refrão da música Cai Fora Invejoso, gravada pelo MC do Rap, para responder às questões 19 e 20. Cai fora invejoso. Vim aqui para mostrar o meu talento, rap para mim é 100%. Escuta a minha voz e vê se não esqueça. Deus no coração e rap na cabeça. A maioria dos camaradas é da paz, é do bem, seja você também, porque inveja não leva a nada. Na maioria das orações desse trecho, apresenta o sujeito de que tipo? Então, se a gente observar, ó, vim aqui, quem veio aqui? Eu. Cadê? Vem aqui para mim. Escuta a minha voz e vê se não esqueça. Deus no coração e rap na cabeça. A maioria da paz é do bem, seja você também, porque inveja não leva a nada. Então, a maioria dos verbos aqui, nessa primeira parte, a gente consegue perceber que são verbos que não estão, vamos dizer, a gente não consegue identificar o termo representando o sujeito, exercendo a função de sujeito. A gente consegue descobrir quem está praticando essas ações pelos verbos. Vim aqui para mostrar. Então, quem veio aqui? Eu. Então, a gente vai marcar como sujeito desinencial. Por quê? Porque a maioria das orações presentes aqui nesse trecho são orações que apresentam apenas o predicado. Não há o sujeito escrito, explícito. Então, gente, termino aqui essa correção. Qualquer dúvida, nós podemos começar conversar em aula. E também, caso vocês queiram entrar em contato comigo, podem utilizar o Clipe Escola ou o EDB, que a gente vai conversando. Não esqueça, meu e-mail também. Eu fico sempre acessando para ver se tem algum e-mail de vocês. Então, qualquer dúvida, me procurem. Até a próxima aula, gente.